Fala aí, rapaziadinha do Nioh. Novamente um vídeo pra vocês. Dessa vez é um vídeo de build, desses que você viram aí na introdução. E vambora já falar sobre a build diretamente. Vou começar aqui pelos meus status. Nessa build nós conseguimos pegar 62% de dano de arte marcial. E quando está com o domínio das artes ativo tem 47,2%. Fora os outros buffs que nós temos aqui que vocês vão acabar vendo no decorrer da build, tá? Vamos para os nossos níveis. 16 em Constituição somente para ativar um item que é do meu ninja. E então, vocês podem até diminuir isso aqui, dependendo, se vocês forem fazer uma build separada para ninja e uma para samurai. Eu deixo as duas na mesma build, então foi necessário esses 16 de Constituição para equipar um item do meu ninja, tá? Mas se vocês não ligarem e forem só fazer a de samurai, nível 12 aqui, se eu não me engano, é o que vocês já conseguem. Vou confirmar com vocês ali no momento de mostrar os itens, tá? Então, nível 16 de Constituição. Essência no nível 5. Não upei essência, não achei necessário. Eu sei que Ki é muito bom, mas a gente consegue contornar isso com o nosso Kekai ou com a nossa taxa de recuperação de Ki, que vai também estar nos itens, beleza? Energia no 20, pra gente conseguir pegar carga média da agilidade B ali, tem que estar em 70% ou menos. O 20 foi o suficiente. O força 93, a nossa escala do nosso set é em força, e fica com A em força. Deveríamos ter 99. Porém, obrigatoriamente a gente vai precisar de 40 de magia e 12 de intelecto e 99 de habilidade, porque a habilidade vem dos domínios das artes e do ninjutsu para favorecer o meu ninja também. Mas essa aqui é uma build só do samurai. Mas o domínio das artes, ele é upado diretamente pelas suas habilidades. Eu deixaria isso aqui em 99 com toda certeza. 40 em magia pra gente poder utilizar nossos buffs. Então só sobrou 93 pra força, tá? Como você vai ter menos constituição, caso você não ligue as duas builds no ninja, então você pode colocar todo o resto aqui em força. Eu acredito que você consegue ficar com pelo menos 97 ali. E esses pontinhos mínimos assim, por exemplo, aqui faltou 6 pontos, né? 6 pontos vai ficar em 99. Isso é mínimo, tá? Mas desse jeito que eu deixei aqui foi o jeito que eu gostei mais. Habilidade 99 pro domínio das artes, intelecto em 12 pra gente conseguir equipar o nosso Yasakani Magatama. Ele precisa de 12. Magia em 40 pra pegar todos os slots de magia. Agora nós vamos para os nossos itens e graças. Então estamos usando 7 pedaços da graça Bishamonten. Por quê? Como nossa build é toda voltada, vocês vão ver que é toda voltada para dano de artes marciais e domínio das artes, tá? Então ela é perfeita pelo seguinte: com 5 partes temos mais 6% de dano de arte marcial. Dano de Ki por arte marcial 7% com 6 peças. Em 7 peças temos uma escala em força a menos nosso atributo de força. Então vai aumentar nosso ataque conforme nossos 93 de força que eu mostrei anteriormente. Eu já vou falar sobre os aprimoramentos aqui, mas primeiro vamos para os bônus de conjunto. Então Bishamonten, Bishamonten, Bishamonten. Bishamonten aqui e aqui estamos com Caçador de Demônios, 3 peças. É interessantíssimo esse set. Dá mais 15% de arte marcial com 3 peças. E o nosso Yasakani facilita isso utilizando só 2, beleza? Muito bom esse set. 2 peças do Guerreiro do Oriente. Guerreiro do Oriente dá mais 8,2% com 2 peças. Yasakani Magatama, você coloca só uma pecinha, já pega esses 8%, isso é bom demais. Agora estamos aqui, esse aqui é a parte, diria, menos importante, mas eu gosto. Temos uma peça aqui do Lord Kamamura, fundador do Shogunato. Por quê? Ele é um set pesado, dá uma tenacidade boa pra gente. Além disso, ele tem o consumo de Ki menos 8,4% em domínio das artes, então já é mais ligado em domínio das artes. Essa parte aqui você pode colocar um Tigre Kai ou algum outro bônus set que você goste. Eu gostei desse aqui e mantive esse aqui, porque o consumo de Ki é muito bom. Muitas lutas eu nem preciso usar o Kekai, por exemplo, beleza? Aí nosso Yasakani de Bishamonten também. Yasakani, para quem é rato de Nioh, sabe que ele tira um item para ativar nossos bônus de conjunto. Então eu estou com, na verdade, 6 peças de Bishamonten equipado e ele deixa com 7. E nosso outro amuleto também, Bishamonten. Agora vamos para os aumentos individuais aqui. Importante, dano de arte marcial aqui, como o drop divino, né? Esse dano de arte marcial verde, ele só vem dropando. A ferreira não dá, acho que ela dá 4%. Já é muito bom, tá? Você não precisa ter essa arma especificamente para isso. Mas, se você quiser farmar uma build, uma arma para sua build, a melhor de todas seria 8%, belezinha? Recuperação de vida com absorção de Anrita, eu gosto.
tá? Não precisa, mas eu gosto muito desse buff. A gente absorve muito a Rita em muitos momentos do jogo, então é um bônus passivo ali que eu gosto bastante. Dano de ki de combate corpo a corpo, também acho legal. Aumento de efeitos adversos. A gente vai aplicar muita confusão com essa build. Confusão é um status extremamente roubado e eu aconselho que vocês sempre usem, tá? Aumento de efeitos adversos é para facilitar isso aí. A nossa segunda arma aqui, eu consegui dropar uma Odashi com arte marcial. Também tem uma katana. E eu tava sem recurso para colocar a recuperação de vida nelas, mas já já eu vou fazer isso. Longa distância aqui, estamos com ganhar Amrita com um ataque forte. Eu uso bastante ataque forte, minha main weapon é a foice, mas eu gosto de ataque forte para Odashi também, martelo. É um jeito de você já ativar uma curinha ali passiva e mais outros buffs que eu vou mostrar ali conforme a build. Então, ataque forte, recuperação de vida e Pleiades, para ajudar a encher nosso espírito guardião. O Elmo. Elmo de serpentes gêmeas. Ele não faz parte de nenhum bônus de armadura já fechada. Você consegue colocar a graça nele. Esse set foi o que eu achei mais interessante pro jeito que eu gosto de jogar. Esse dano de fogo aqui vai nos ajudar com o dano pro espírito guardião vai ajudar. Caso você passe uma resina na sua arma de fogo também. Ou uma magia de fogo. No meu caso aqui ele vai ajudar no espírito guardião. Acúmulo de impregnação, que é o bônus de água. Mais 3,5%, que é... Eu passo água na arma como prioridade, eu já vou explicar o porquê. Recuperação de vida com absorção de Rita, consumo de ki, combate corpo a corpo, menos 8%. Cara, isso é muito bom, galera. Isso ajuda demais. E aí eu coloco de taxa de recuperação de ki. Ele também é um elmo pesado, que vai ajudar a nossa tenacidade ali. Aqui no peitoral, absorção de Rita, ganhar Rita com ataque forte, menos dano recebido com absorção de Rita, que aí já soma. Por exemplo, só com essa peça aqui, eu dou um ataque forte e já consigo recuperar vida e também abaixar ali minha defesa caso eu não esteja com buff de defesa ou algo assim, beleza? Taxa de recuperação de ki mais 3%. Eu vou colocar taxa de recuperação de ki em todas as partes das peças, porque eu gosto muito e pro estilo de jogo que eu jogo, né, que eu não tô com a essência upada, eu acho interessantíssimo. Aqui estamos com a luva, mais dano causado por absorção de Anrita. Lembrando, galera, esses mais dano causados, eles não vão somar caso você já esteja com alguns buffs. Por exemplo, Carnificina. Mas, quando você não está buffado, absorve uma Anrita ali, você adiciona ele. Eu gosto. Você pode optar por colocar outra coisa. Eu gosto assim, vou manter assim. Agora, recuperação de vida, com absorção de Rita mais 3. Isso vai somando, ó, em todas as peças. Eu gosto. Taxa de recuperação de ki, consumo de ki com ataque corpo a corpo. Recuperação de vida, ganhar Rita com ataque forte. Carga de força espiritual. Taxa de recuperação de ki. Carga de força espiritual é aquela barrinha do nosso guardião usar o ataque especial dele. Na bota, recuperação de vida com absorção de Rita. Aumento da velocidade de movimento com absorção de Rita. E ganhar Rita com ataque forte, mais a nossa taxa de recuperação de ki. E as Akurimagatão a gente não tem muita escolha, mas eu consegui com mais sorte ali por absorção de Rita e acúmulo de queimadura. Achei bem legal esse aqui, que é só um amuleto como Chamon tem mesmo, mas ele tá com taxa de recuperação de ki quando eu tô com a vida cheia, frequência de espólios 10%, ó, nem tinha me ligado, bom. E recuperação de vida mais 2,5%, legalzinho também, beleza? Vamos para o nosso guardião. Eu acho o Kusanagi o melhor guardião para usar de samurai do jogo, com toda certeza. Dano de artes marciais, mais 9%, perfeito para nossa build. Redução de fogo, ok. Recuperação de pulso de ki, bem legal. Mais dano de domínio das artes. Isso aqui é insano, tá, galera? 10% e mais 9% como arte marcial. Forte demais. Aí ele tem uma carga de força espiritual com artes marciais que já vai somar novamente. Vamos para nossas almas essências equipadas. Eu estou com duas do Bakegani, porque como eu disse para vocês, o meu elemento principal para colocar na arma é água. E vocês vão ver, dá para ver num clipe que eu vou deixar passando, que o inimigo, quando ele muda de fase, ele perde todos os debuffs que você colocou nele. Como água é o debuff que você dá mais dano no inimigo, ele é o que eu quero aplicar assim que ele já mudar de fase. Assim que ele perder todos os debuffs, eu já quero aplicar água nele de novo, para ele já perder a defesa ali. Então, com duas equipadas, eu tenho mais 12% contra inimigos impregnados, inimigos com status de água. Então, mais os 20% do próprio debuff de água, eu já tenho 32% a mais de dano em inimigos que estão impregnados. Fechou? Agora eu vou mostrar para vocês
os buffs que eu estou equipado. Aqui na uma essência. Olha, aqui, essa configuração aqui é o que você vai mais dar dano. Eu não diria que ela é a prioridade para você explorar o mapa, e eu já vou mostrar quais são interessantes, mas aqui é o dano máximo que você vai atingir com essa build. Você vai equipar o Guerreiro Magatsu, que ele tem o melhor talismã de dano do jogo, que é o talismã da última resistência. Ele diminui a sua vida para te dar um aumento insano de buff, de ataque, desculpa, acho que é mais de 100%, se eu não estou enganado, tá? Então, excelente amuleto. Eu gosto de equipar para os boss fights, ainda mais se tiver com o Espírito Guardião cheio. Cara, se você tiver com o Espírito Guardião cheio e usar isso aqui, não tem um boss do jogo que sobreviva. Ainda mais combado com o próximo que eu vou mostrar ali. Talismã da Água. Esse aqui, pra mim, é o melhor pra você passar na arma. Porque o que a gente mais consegue aplicar no inimigo é o que a gente bate, certo? Com a arma. Porque a nossa magia pode acabar, a gente pode não estar mudando pro ninja, por exemplo, se você jogar prioritariamente samurai ou só de samurai. Então, se você passar água na arma, vai ser muito mais interessante você conseguir aplicar os debuffs de defesa no inimigo. É o meu preferido, eu deixo assim. Ok, já soma com os dois Bakegani aqui. Pra agilidade, diminui a defesa do inimigo. Como eu disse, é voltado somente pra dano aqui. Carnificina. Esse aqui, que é o que eu havia dito, que combado com esse, mais o Espírito Guardião. Se você colocar a fragilidade também, se você antes de se transformar em Espírito Guardião aplicar o debuff de água, galera, é muito dano mesmo. Apliquem buffs em vocês, rapaziada. Agora vamos lá, esse aqui é o Limpeza da Alma, esse aqui eu diria que é o mais opcional de todos eles, porque se você usar uma vez, estiver na porta do boss, chegar e morrer, vai perder ele, né? Nós temos 4 armas, então a gente pode ativar ele 4 vezes. Eu não tenho certeza se vai somar para sua arma principal, mas quando eu tô sem familiaridade na minha arma principal, uso na secundária. Se não somar, aí você troca pro que eu vou mostrar que é a configuração para explorar o mapa que eu prefiro mais. Essa alma essência aqui, Demônio da Obsessão, é um furacão que fica continuamente no mapa. Essa build aqui, ela dá tanto dano que às vezes você vai mudar de fase do boss muito rápido. Então se você tacar ela, ele já vai pegar o status de vento ali com 1 ou 2 batidas. E como a sua arma tá com água, você já vai aplicar confusão muito rápido. Quando o inimigo tá com confusão somado com todos esses outros buffs aqui, ele vai tomar tanto dano que ele vai mudar de fase muito rápido. Então ele vai perder novamente os debuffs dele. E aí, como isso aqui é uma magia contínua, digamos assim, ela pode aplicar novamente, junto com sua arma de água. Então você já aplica confusão mesmo ele mudando de fase. Tem muitos outros jeitos, se você mudar pra ninja e tacar ninjutsu, pode aplicar confusão também. Mas eu estou focando aqui mais no samurai e é essa configuração que eu gosto de usar. Agora se você me disser, não gosto do talismã da última resistência. Beleza, eu também não recomendo ele pra você explorar um mapa. Caso você vá explorar, o que eu recomendo é você colocar o do Mugina. Serve pra todas as builds, é o troca rápida. Se você morre, você não morre, você volta com um pouco de vida. Só se curar e usar ele de novo. Tem 4 usos, é extremamente forte esse amuleto aqui pra você fazer o seu new game mais aí, explorar o mapa. E aqui no lugar do Ippon da Tara, eu colocaria o Kekai, que é o do Onmoraki. Kekai faz você recuperar a estamina mais rápido. Eu jogo com esses dois quando eu tô explorando o mapa ou jogando um co-op ali. Quando chega no boss, às vezes eu troco pro do Guerreiro Magatsu pra usar a arma viva e aí fica tudo tranquilo, tá? Então esses aí foram as almas essências. Agora vamos para nossa lista de habilidades. As habilidades a gente usa as comuns e samurais para essa build. Tem essa aqui, Mistérios da Magia Minho, concede uma chance de você não usar a Magia Minho, tá? É intocada essa aqui, se eu não me engano o bônus é de 25%, então é muito bom, eu gosto, pra aplicar meus buffs no decorrer da fase e não precisar ficar descansando toda hora no santuário. Isso aqui aumenta o dano corpo a corpo contra inimigos que estão sem ki esgotados, a gente consegue tirar o ki dos inimigos muito fácil. Permite cancelar ataques com a troca de estilo mais rapidamente. Esse aqui é o seguinte, galera. Se eu estou no meio de um combo, se eu não tenho aquele amuleto, eu não consigo cancelar ele se o inimigo fizer um ataque impetuoso. Então com isso aqui eu consigo, tá vendo? No meio de uma animação eu consigo cancelar. Eu gosto muito dessa habilidade, não é necessária caso você não precise dela. Enfim.
Aumenta o ataque em 12, reduz em 9% o consumo de medidor ao receber dano enquanto ataca durante o uso do artefato vivo. Só que é quando você se transformar, você vai ficar mais tempo transformado, né? E se você estiver atacando, e a gente não vai parar de atacar, porque o artefato vivo é muito roubado, você tem Hyper Armor infinito. O inimigo não consegue te atordoar. Permite usar a magia Omniou mais rapidamente. Esse é um dos buffs que eu mais gosto aqui, porque acelera o nosso uso de magia, a gente se buffa bastante. Também não é necessário, mas eu gosto. Amplificação, prolonga a duração de efeitos e itens de magia. Esse aqui eu acho necessário. Aumentar a duração dos nossos buffs e combado com o despertar de usar mais rápido. Eu acho muito bom. Aumenta o ataque em 5. É o que sobrou, né? Pra deixar 31 ali. Agora pro Samurai, especificamente pro Samurai. Artes destrutivas, aumenta em 10% a quantidade de dano elemental causado por ataques fortes e artes marciais, assim como o acúmulo de efeito adverso enquanto o domínio das artes estiver ativo. Muito bom, né? Aumenta o dano causado de ataques fortes e artes marciais, isso quando o domínio das artes estiver ativo, e ainda os efeitos adversos. Se você quer efeitos adversos, você quer domínio das artes, você quer artes marciais. Ataques fortes, eu gosto muito, eu utilizo muito, mas essa build aqui ela é universal, então você pode usar ela com qualquer arma, e vai servir pra todas as armas, né? Agora esse aqui, força opressiva, impede que você sofra atordoamento durante ataques fortes e artes marciais, enquanto o domínio das artes estiver ativo. Como a gente bate muito, galera, muitas vezes a gente tá combando ali sem ver o que tá acontecendo. E pra gente manter os nossos domínios das artes e não ser atordoado, essa habilidade aqui é muito boa, velho. Muito boa de verdade. Ó, se você ver o filminho ali, ó, o personagem tá segurando o ataque forte, né, ali uma arte marcial, e tá ativando o domínio das artes. O Yoki ali, o Yokai, ele tá batendo nele e ele não perde o equilíbrio aqui, ó. Ele continua no ataque. E essa habilidade é muito boa mesmo. Eu tô com ela, desde que eu peguei ela, eu não tirei mais. Vento favorável. Aumenta o dano corpo a corpo causado a inimigos sofrendo com efeitos adversos. A gente causa efeito adverso o tempo todo. Aumenta em 8% o dano causado por ataques fortes e artes marciais, enquanto o domínio das artes estiver ativo. Precisa nem dizer. Essa aqui tem um debuff que dificulta o preenchimento do medidor de domínio das artes. Mas a gente enche muito rápido e quando enche a gente não perde ele mais. Então eu tô conseguindo jogar tranquilamente com esse debuff, digamos assim. Então, artes da lâmina dupla. Aumenta em 20% o dano causado por ataques fortes e artes marciais, enquanto o domínio das artes estiver ativo. E aumenta em 30% o dano recebido enquanto a gente tá com isso ativo, tá? Mas assim, a gente dá tanto dano que muitas vezes a gente só mata o inimigo, ele nem ataca a gente. Eu gosto muito dessa habilidade aqui, beleza? Cata da potência aumenta em 5% o dano causado pelas artes marciais. Muito bom também, tá? Essas são as habilidades aí comuns e do samurai. Agora, pra somar mais um pouquinho, a gente tá com 2 bênçãos de clãs aqui, tá? Existe a mecânica nesse jogo da gente pegar a bênção de 2 clãs. Então, eu estou usando esses 2 clãs aqui, ó. Sanada para pegar mais dano de domínio das artes, 9,6%. E dano de arte marcial, 6,1%. Como você faz isso? Você vai lá no tiozinho da casa de chá. Vai jogando o jogo normalmente. Ali é um dos 2 clãs ali que eu disse. Quando você estiver aliado em algum dos 2 clãs, façam doações aqui até que você suba a patente do seu clã. Beleza? Ó, ali tá pedindo lança de asas abertas ou proteção pra perna. Se você vir no presentinho aqui direto, ele já te mostra quais vão ser os que vão te dar mais glória e ajudar a subir aquilo ali. Então, a partir do momento que você pega eu acredito, como é que é? Qual que é o status aqui? Acho que é ali, ó. Deixa eu ver um clã aqui, eu já entrei em vários. Um que eu tô com um pouquinho só. Ó, esse aqui eu tô líder de grupo. Se você tiver líder de grupo, você já consegue manter o bônus do clã sem você estar com lealdade a ele, beleza? É desse jeito que você consegue manter os seus clãs. Você vai lá, você vai entrar no Sanada, que ele dá o mais dano de domínio das artes. Você vai, faz as doações até que você pegue líder de grupo. Quando você pegar líder de grupo, você muda pro clã Honda e você vai pegar o dano de arte marcial. Lembrando que conforme maior o seu status, mais buffs você vai pegar, tá? Tem o de magia aqui. O de magia acho que é o que eu sou melhor, ó, chefe guerreiro. Eu vou pegar o bônus roxo dele, mesmo ele sendo secundário. Aqui, ó, tem uma barrinha de nível.
Talvez se eu chegar nesse nível máximo aqui, eu consiga pegar o bônus verde dele, mesmo se eu não estiver com ele equipado. Então isso é muito bom. Peguem pelo menos líder de grupo para depois trocar pro clã. Agora eu tô como líder sênior aqui do Sanada. E eu vou querer pegar o bônus dele divino, para aí sim eu mudar pro Honda e permanecer no Honda com o bônus divino também. Tranquilo? E aí com todos esses buffs aí que eu disse, essa build, você vai conseguir chegar a ficar com 62,4% de dano de arte marcial, mais 47,2% de dano de domínio das artes. Vamos para os nossos títulos. Os títulos nós temos aqui em Samurai. Consumo de Ki por ataques corpo a corpo de Samurai. Dano de Ki por arte marcial de Samurai. Tô focando nesses dois, porque esses dois são mais defensivos. Ninja não nos interessa nesse momento. Depois eu mostro a build ninja pra vocês. Ó, vou deixar um videozinho aí passando pra vocês verem que a build ninja também tá muito boa. Agora vamos para táticas aqui. Taxa de recuperação de Ki em 4, duração do artefato vivo em 5. Depois eu vou farmar os títulos aqui, os prestígios, para conseguir aumentar isso aqui para 5. E aí depois eu focaria em força espiritual, porque build de magia tem que ser diferente. Build de magia para mim é melhor no modo ninja. Subjugação, estamos com dano de golpe ao finalizar e agarrar, é o que eu realmente vou deixar. Vou querer pegar os prestígios e deixar no 9. Dano elemental no 9, prioridade. Inimigos formidáveis. Dano de Ki em combate corpo a corpo nível 7. Dano físico versus inimigo esgotado nível 9. Esse aqui eu vou querer maximizar também para 9. Depois eu vou farmar os prestígios. Dano físico ileso é interessante, tá? Eu não vou dizer que não é interessante. Porém, cara, pra você ativar... Se você ativar aquele bônus do Guerreiro Magatsu, que é o melhor buff do jogo, sua vida vai pro crítico. Então isso aqui vai ficar anulado. Eu gosto de deixar nesses aqui que eles são universais, tá? Tanto se eu jogar de ninja ou de samurai, se eu ativar o Guerreiro Magatsu ou não. Gosto desse estilo aqui. Umbrasal. Aqui estamos com dano de arma do Umbrasal. Caso você esteja com uma arma do Umbrasal, você vai ganhar 3,6%. Então é interessante você sempre colocar uma arma do Umbrasal se possível. Sorte. Esse aqui é irrelevante, tá? Ó, frequência de armas do Umbrasal espolhadas. Se você não tem uma arma ainda, coloque aqui. Exploração, furtividade, não é necessário. Eu coloco aí só pra chegar perto dos inimigos mais rápido antes deles me perceber e já poder começar a combá-los. Instalações, aqui também nada demais. Estou com frequência de equipamento espalhado e ouro obtido, porque essa ferreira aí é uma ladra. Aqui temos 2 buffs bem legais, na verdade temos 3, tá? Dano de arte marcial, prioridade. Coloque 9 pontos aqui, depois você começa a pensar nos outros. Eu gosto de colocar em peso de equipamento, porque é um bônus que vai estar sempre ativo. Bônus de familiaridade não vai te dar dano. Porém, ele vai fazer encher mais rápido a sua familiaridade para você poder usar o Limpeza da Almas mais vezes. Eu não acho necessário, então eu acredito que o bônus de dano é mais legal, até porque se você tiver com a familiaridade cheia, você vai ativar o bônus de dano por peso de equipamento, dano de arte marcial. Agora, se você não tiver com a familiaridade cheia, você vai perder o bônus de dano aqui para encher o bônus de familiaridade de graça. Então, coloca nesses dois aí mesmo, que é os melhores, tá? E aí eu acho que é isso, rapaziada. Você vai começar aplicando como eu começo, né? Por exemplo, eu vejo que tem um inimigo que vai nascer ali. Eu taco essa magia, taco o bônus de defesa. Nisso eu já estou com a minha arma bufada. Após tacar essas duas coisas, eu começo a bater nele. A partir disso, ele já pegou confusão muito facilmente. E provavelmente eu já enchi meu domínio das artes só de fazer esse combo aqui, ó. A partir do momento que eu faço esse combo aqui, normalmente eu já enchi meu domínio das artes. E aí eu já volto a fazer o combo normal. E olha como minha estamina tá boa. Mesmo eu não tendo nada investido em essência. E mesmo sem eu estar com QK ativo. É por isso que eu consigo viver tranquilamente com essência em 5. Beleza, rapaziada? Então, esse é o videozinho aí da build. Depois eu vou mostrar a build do ninja, que eu tô gostando bastante. Eu joguei só de samurai, mas depois eu montar a build do ninja, ela ficou bem legal. Tô jogando bem mais de ninja agora também. E só pra que eu esqueci de mostrar, aqui no equipamento de ninja, ó, eu tô com 16 lá em constituição por causa dessa roupa aqui.
Ela tá me pedindo 16 de constituição. Você pode, se você não focar no ninja, você pode colocar menos constituição só pra ativar aqui, ó. No caso seria 10 de constituição? Ó, 10 de constituição. Então com 10 de constituição você já consegue fechar os 99 em força, se você não for focar no modo ninja. Beleza? Aí vai dar um bônus a mais aí, vocês vão ficar muito mais poderosos. Fechou? É isso aí então, rapaziada. Tamo junto. É nóis e fui. Falou!